Boa tarde, alunos da Escola do Aldo Gomes. Sou a professora Vanessa de Língua Portuguesa. Hoje, para os alunos do 8º ano, veremos o assunto predicação verbal, questão dos verbos transitivos, intransitivos e os verbos de ligação. Vamos à definição. Predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que diz respeito à predicação, os verbos eles podem ser intransitivos, transitivos ou verbos de ligação. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que eles expressam sentido completo. Eles são capazes de construir predicados sozinhos. Em outras palavras, são verbos que têm sentido completo. São verbos que eles não precisam de complemento para terem sentido. Exemplo, escorreguei. Ela saiu. Então, nessas orações, nós podemos observar que esses verbos eles têm sentido completo. Eles não precisam de uma informação para terem sentido, não precisam de complemento. Então, verbos intransitivos são verbos que têm sentido completo. Isso não quer dizer que a oração acabe sempre no verbo intransitivo. Ainda que não seja exigido um complemento após o verbo, pode ser acrescentado alguma informação. Um adjunto adverbial ou um predicativo do sujeito. Exemplo, escorreguei ali. Ela saiu desesperada. Essas palavras que foram acrescidas nessas orações, ali e desesperadas, elas não estão completando o sentido desse verbo. Elas foram apenas informações que foram acrescentadas, mas não estão servindo de complemento, tá? O verbo, ele já tem sentido completo. Escorregou, escorregou, caiu. Saiu, saiu. Acordou, nasceu, morreu. São verbos intransitivos. Já os verbos transitivos são o contrário, São verbos que não têm sentido completo. Eles não têm sentido sozinhos. Por isso, esses verbos eles precisam de complemento. O nome desse complemento é objeto, tá? Memorizem essa palavra. Objeto, o complemento do verbo transitivo, ele é chamado de objeto. Chama-se transitividade verbal a necessidade que um verbo tem de ser completado com algo. Ele precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo que complete o seu sentido. Então, os verbos transitivos são verbos que não têm sentido completo, São aqueles verbos que a informação ela fica incompleta e há necessidade de mais uma informação, há necessidade de um complemento, de um objeto. Por exemplo, relatei. Relatei o quê? O ocorrido. Gosto. Gosta de quê? Gosta de quem? De você. Então, podemos observar que esses verbos, eles não têm sentido completo, A frase ficaria incompleta e não haveria entendimento. Você relatou o quê? Você gosta de quem? Ou do quê? Esses verbos são assim chamados transitivos porque não têm sentido completo, precisam de um complemento. Os verbos transitivos, eles têm uma divisão, Ele tem uma divisão, vai depender do objeto, que eu disse para vocês há pouco para memorizarem. Os verbos transitivos direto são aqueles que o complemento, que o objeto, ele não exige preposição. Ele se liga diretamente sem o auxílio de preposição. Por exemplo, comprei. Comprou o quê? Jornais variados. Cantou músicas.
sertanejas. Vocês podem observar que depois dos verbos comprei e cantou, não existe nenhuma preposição. Por isso, esse objeto ele é chamado objeto direto e, consequentemente, o verbo é chamado de verbo transitivo direto, porque não tem preposição. O verbo transitivo indireto são aqueles que no seu complemento, no seu objeto, ele vai exigir uma preposição, né? Então, são verbos que são ligados através da preposição. Exemplo, este documento pertence a quem? Ao cliente. Olha a preposição ao. Interessou-se. Por quem? Pelo quê? Pelos discos. A preposição pelos, fazendo desse verbo transitivo indireto. E por fim, não menos importante, os verbos de ligação, que ligam o sujeito às suas características. Essa característica eu chamo de predicativo do sujeito. Eles exprimem estado, mudança e continuidade. Então, os verbos de ligação são os verbos que vão exprimir estado. Os verbos transitivos e os intransitivos, eles exprimem ação. Ação que o sujeito praticou. Já nos verbos de ligação, não. Ele vai exprimir estado, é o estado do sujeito. Diferentemente dos verbos intransitivos e dos verbos transitivos, os verbos de ligação, eles não expressam ação, eles expressam estado. Exemplo, estou doente, continuou resfriada. Então, é um estado, é o estado como o sujeito se encontra naquele momento. Não está indicando a ação, tá? Por isso o verbo de ligação.